meus irmãos. Hoje é dia 5 de novembro e nós estamos meditando o Evangelho que está em Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 10. E o Evangelho nos diz: naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros e com alegria. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada e varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que se tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, utilizando da imagem da ovelha perdida, Jesus e da moeda que havia se perdido, Jesus coloca a importância da missão de Deus no mundo. Jesus veio não para exaltar as qualidades humanas, mas ele veio para dar ao homem uma força para viver e encontrar-se diante do próprio Evangelho. Quando nós vemos as críticas que os mestres da lei e os fariseus fazem a Jesus porque ele come com os pecadores, Jesus vai ensinar que diante daquela sociedade religiosa que muitas vezes condenava os pecadores mais do que os fardos que eles já carregavam pelo próprio pecado, porque julgavam que um pecador, ele carregava uma maldição sobre os próprios ombros. Eles então Jesus percebia que eles não viviam a plenitude do Evangelho. Eu sempre gosto de afirmar, em Deus não há contradição. Então, se em Deus não há contradição e Deus é amor, Deus veio para nos resgatar. Aqueles homens não estavam muito longe do Evangelho, porque colocavam muitas vezes o preconceito e o julgamento diante das enfermidades, diante dos pecados, diante das questões da vida pessoal dos outros em primeiro lugar. Deus se alegra com todo aquele filho que ele reencontra. Deus se alegra como aquela mulher encontrou aquela moeda, que era naquele momento da história um dote para o seu casamento. Então que hoje nós pensemos nisso. Deus, ele não vai mover o mundo, ele não vai se conter de amor. Ele sempre vai procurar-nos e vai tentar nos encontrar. E encontrando-os, ele vai se alegrar. Cabe a nós nos deixarmos encontrar por Deus, deixarmos-nos alcançar por Ele, porque só um homem alcançado por Deus, que viveu uma experiência real do encontro com o Senhor, é que vai ser um sinal do encontro na vida dos outros irmãos. Muitas vezes, nossa experiência de Deus, ela está tão fragilizada, que muitas vezes nós não percebemos que Deus, ele quer alcançar a todos, inclusive a nós. Que Deus te abençoe nesse dia. E da mesma forma como você se sente alcançado por Deus, se alegre por todos aqueles que um dia foram alcançados por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.